Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Os irmãos em casa devem estar falando: poxa, esse menino está conduzindo, está dançando e agora vai pregar também. É um dia atípico, viu, irmãos? Mas está tudo na graça, viu? Deus é bom o tempo todo. Não tem nada combinado aqui, né? Deus vai conduzindo, né? Eu acho que se Ele nos trouxe aqui é porque Ele quer falar alguma coisa, né? E que a gente possa emprestar hoje os lábios para que não seja o Eduardo que fale, mas que seja o próprio Deus, né? A se manifestar, a conduzir, a falar um pouco com nós, né? A gente tem que vir para um lugar desse, um grupo de louvor, aberto para ouvir a voz de Deus, viu, gente? Eu sei que são homens e mulheres que estão aqui na frente, mas eu não venho aqui para ouvir homens e mulheres falar, eu venho aqui para ouvir Deus falar, né? Então ele vai falar por meio dos irmãos. E Jesus, ele é até bem duro, né, referente a isso, porque ele fala, né, se a gente não é capaz de amar o irmão, a gente que vê, que pode tocar e sentir, a gente não consegue amar a Deus. E o mesmo eu falo para ouvir, porque tem gente que é prepotente, né? Fala assim, poxa, eu escuto Deus direto. Amém. Se você tem essa graça de escutar o canal, se você tem o telefone e o WhatsApp de Deus direto aí, passa para nós. Porque a gente costuma ouvir Deus pela boca do irmão, pela boca do sacerdote, dos pregadores, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, viu, gente? Que eu não sei de tudo também, não. Mas é isso. Queria me apresentar mais uma vez, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Queria saudar aí os irmãos aí que estão aí nos acompanhando também das fraternidades, da comunidade. E recapitular um pouco daquilo que a gente está vivendo, né? Como a gente estava falando, a gente está num tempo formativo, estamos dentro de um momento de graça. Então, estamos vivendo a formação dos 7 dons do Espírito, né? Não é uma, como que a gente dizia? Não é um seminário, mas é uma formação, né? Então, a gente está aprofundando um pouco sobre os temas. Gostaria de tragam na memória, né? A primeira pregação a gente teve o nosso irmão Adauri, que esteve aqui, falou poderosa, com o seu testemunho, mexeu com a gente, né? Então, depois tivemos o nosso irmão Bruno, né? Que veio aqui também e falou um pouco sobre piedade, e ele dá com as características dele também, que é uma bênção, que é a piedade em pessoa, né? Então, não tinha um tema mais expressivo para ele poder dar do que aquilo que ele vive mesmo, profundamente. E depois o nosso irmão Felipe, que esteve aqui também, e falou um pouco sobre a fortaleza, né? Então, poxa, mostrou a fortaleza de Deus, a graça poderosa e abundante que vive aqueles que se entregam, né? Com o seu testemunho também, que é muito bonito, né? Então, com a alegria dele, que nos entusiasmou também, né? O Felipe é uma alegria em pessoa também, né? A gente vê ele falando, é uma bênção aquele irmão, né? E depois, a gente teve a nossa irmã, Cleo, isso, que fez 2 temas para nós, né? Que foi a sabedoria e o conselho. Foi pai pum, mulher do fogo, cara. Começou aqui me zoando aqui, me chamando de feio, mas eu relevei e falei assim, tá bom, eu preciso me converter mesmo, não tem problema. Mas foi uma benção, né? Levou a gente do riso ao choro em minutos. Lembrei muito do Padre Léo, né? Que fazia isso. Mas com o seu testemunho forte, com a sua graça, quem não experimentou, né? Na última quinta, esse poder. Então, hoje, tá aqui, esse ser aqui veio falar com vocês para a gente partilhar um pouco sobre o dom do entendimento. Mas antes de a gente entrar nesse tema do dom do entendimento, que também é conhecido como o dom da inteligência, é interessante a gente saber como que funciona a igreja, né? Porque eu não sei vocês, mas, cara, como tem as estações, né? O verão, outono, inverno e... qual que é o outro mesmo? Primavera, isso. E todas as coisas mudam, né? Muda o clima,
muda a temperatura, uma hora você está calor, uma hora você está frio. Assim é a igreja. Ela também é cheia de primaveras. E a gente precisa entender que essas estações que nós vivemos na igreja, elas também mexem com o nosso cotidiano. Que nem, chegou o Natal, o Advento. A gente arruma a nossa casa, daí enfeita, põe o presépio, põe a árvore lá com as bolinhas, põe o pisca-pisca lá, né, irmã? Põe o pisca-pisca? Isso. Daí, depois chega o Natal, faz todo mundo lá, o peru lá e celebra. Daí passa o Natal, passa o tempo do Advento, passa a oitava de Natal, a gente volta de novo pro tempo comum, né? Entra dentro do tempo comum. Daí começamos as primeiras semanas do tempo comum, entramos novamente aonde? Quaresma. Daí chega Quaresma, entra em profunda comunhão com Deus, com silêncio. Daí vivemos aqueles 40 dias de Quaresma. Daí entramos na semana da Páscoa. Daí vivemos a Páscoa, da oitava de Páscoa. Daí entramos em comunhão com o Senhor morto, né, ressuscitado também. Daí vivemos todo aquele tempo profundo com a igreja. Então entramos na preparação para Pentecostes, 50 dias. Então entende que a igreja também vive esse tempo. E é importante que a gente também esteja junto com a igreja. Porque esses tempos, eles também nos incentivam e nos levam a viver isso novo. Porque a igreja não é morta. Fala isso para o seu irmão aí do lado. A igreja não é morta. Ela é viva. E a liturgia é viva. Por isso que a liturgia, ela nos movimenta. Ela não é uma inércia, ela é uma dinâmica. Então ela está toda hora mudando e transformando para quê? Para que a gente não sente aí e fala assim, mas de novo. Não, ela quer mudar a nossa vida. E quando a gente entra junto, cara, você vive o tempo junto, que nem eu. Cara, para mim, um dos melhores tempos da igreja é a Quaresma. Porque, cara, a Quaresma dá um sacudão, né, velho? A gente dá uma noção, velho, de verdade. E depois, poxa, você tá ali se aguentando ali os 40 dias, daí, poxa, Semana Santa. Daí você fala, meu Deus, o Senhor vai ressuscitar. Daí você dá aquele grito, né? Sábado de aleluia, velho, tá entalado aqui o grito da aleluia, né? Daí você, aleluia, o Senhor ressuscitou, e é uma grande festa. Eu lembro até no dia que a gente tava aí na pandemia, né, dos anos passados, teve uma das vigílias que a gente não pôde participar, né? Foi online, né? E eu lembro que a gente estava lá em casa, lá, minha esposa, meus filhos, e a gente estava lá com a vela lá, celebrando, e o padre falou assim, agora celebra, o Senhor ressuscitou. Rapaz, eu dei cada grito lá na janela de casa, lá, 11 horas da noite, a mulher, meu Deus do céu, Eduardo, calma. E eu falei, ressuscitou, Jesus ressuscitou, cara. E, é essa alegria. Então, o Pentecoste também, ele vem permeado dessa força. Por quê? Cara, é uma graça especial para a igreja. E aqueles que estão preparados, que estão sensíveis, como a gente falava na oração, que estão abertos, cara, vai receber. Quem já participou aqui do momento lá do Pentecoste, da missa lá em Jundiaí? Quem não participou ainda, irmão, vai, velho. Porque, o bagulho é muito louco lá, velho, como diz o Tico. O bagulho é muito louco. Você não vai se arrepender, você vai viver momentos maravilhosos lá. Por que eu estou dando essa volta toda? É para que a gente entenda. Então, nós estamos nos preparando para um Pentecostes que se aproxima. Hoje faltam 10 dias. Então, a igreja ela está ansiosa, esperando o Paráclito. O que é o Paráclito mesmo? A gente ouviu aí a semana toda aí que o Paráclito é o... Não, gente. Ele tem um título de Paráclito, mas o Paráclito significa o Consolador. Aquele que vem para consolar. Aquele que vem para nos guardar. O Espírito Santo é o Paráclito, mas a palavra Paráclito é o Consolador, amém? Então ele está vindo. Quem precisa de consolo aí, levanta a mão. Você não precisa não? Tá de boa? Tranquilo? Bom, eu estava começando a ficar preocupado. Então todo mundo precisa, né? Quem não gosta de um cafuné? Você gosta do cafuné, irmão? Da patroa, pá? Gosta, né? Tô ligado, você tem cara que gosta de um cafuné, irmão. Então é isso. Todo mundo precisa, né? Nós temos necessidade. E Deus nos manda esse Consolador, esse Paráclito que toma conta de nós.
Então estamos abertos para esse momento, né? Deus está preparando o nosso coração para que a gente viva esse momento com profundidade. Amém? Então eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, para ser mais exato, no capítulo 16. No capítulo 16, no versículo 1, para que a gente possa entender um pouco daquilo que estava acontecendo Jesus vai nos falar uma parábola aqui. Mas ele tinha acabado de contar a parábola do filho pródigo, ali para aqueles que estavam. E ele tinha celebrado uma grande festa da misericórdia, né? Porque até a parábola do filho pródigo ela tem um outro nome, né? A gente chama a parábola do filho pródigo de parábola do pai das misericórdias, né? Todo mundo conhece, né? A parábola do filho pródigo, né? Que o filho saiu, foi embora, pediu a herança, daí foi embora e comeu as bolotas do porco, depois se arrependeu, caiu em si e voltou. Então Jesus tinha acabado de contar essa parábola e ele emendou uma outra na sequência. E é essa parábola que eu queria contar para vocês, amém? Então no capítulo 1. Oi? Isso, capítulo 16, versículo 1. Obrigado, Cris. Então vai dizer assim, essa parábola: o administrador infiel dizia ainda aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-los e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não sabes administrar. O administrador então refletiu: que farei uma vez que o meu senhor me retire a administração? Falou: vixe, azedou, velho. Só sei fazer isso. Não sei fazer mais nada. Sei nem cavar mexer uma areia para fazer um cimento. Não sei cavar. Não tenho força para mendigar. Tenho vergonha. Já sei o que farei, para que uma vez afastado da administração, tenha que me receber na sua própria casa. Então ele teve uma ideia, gente. Falou assim, ó, azedou, mas eu tive uma ideia. Vou fazer um cambalacho aqui para que eu não fique sem casa, não fique sem morada. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma a tua conta, senta e escreve depressa, 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu ele, disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Diante desse último versículo, que é o versículo 8, aqui tem uma tradução um pouco diferente na Bíblia Jerusalém. Mas na Ave Maria, na pastoral, vai dizer assim, que os filhos da escuridão, os filhos do mundo, são mais espertos que o filho da luz. É duro essa palavra, porque Jesus diretamente está nos chamando de burro. Olha para o seu irmão aí do lado, fala para ele: Jesus te chamou de burro? Falou que os filhos da escuridão, das trevas, deste mundo, são mais espertos que os filhos da luz? Eu acredito que todos aqui são filhos da luz, não são? Alguém quer ser filho da escuridão? Então a palavra não nos deixa mentir, que ele nos chamou do quê? De jumentinhos. Olha pro seu irmão aí, do lado, faz para ele. Mas é preciso que a gente entenda esse contexto, por quê? Porque se a gente voltar um pouco
Lá na parábola de trás do filho pródigo, a gente vai ver a mesma realidade de que os filhos da luz, eles têm dificuldade. Por quê? O filho estava lá com o pai, tinha tudo de bom do melhor, podia fazer o que quisesse. Que diabos aquele filho inventou de sair, velho, para cair no mundo, velho, para ir comer as bolotas do porcos? Por que ele não ficou lá e não desfrutou? Sem dúvida alguma, ele tinha uma mesada, cara. O pai não deixava ele desprovido, velho. Então, sem dúvida, ele dava uma grana para ele, falava assim, ó, toma, essa grana aqui é para você dar um rolê e tal. Então, cara, mas não, faltou a inteligência, faltou ali o entendimento daquilo que era certo, daquilo que Deus tinha preparado, né? Então, mediante a isso, a essa parábola, eu quero dizer que quando falta graça, quando faltam os dons de Deus, realmente nós fazemos com que essa palavra se concretize em nós. Porque quando eu nego os dons de Deus e dentro dele aquilo que é o dom do entendimento, eu nego essa graça, eu nego essa força e verdadeiramente eu me torno um fiasco, um fracasso, porque eu não consigo entender e compreender aquilo que Deus tem para nós. Então, por isso que eu preciso hoje, nessa noite, entender a força que o Espírito de Deus e esses dons, eles movem sobre a minha vida e sobre o meu coração, né? Porque é importante que a gente saiba que esse dom, ele já habita dentro de nós, né? Todos os dons, esses dons infusos que a gente falou até hoje, eles já foram providos sobre a sua vida. Todos foram batizados aqui? Então eles já estão aí. Essa graça, ela já pertence a você. Agora, é preciso usá-la, né? Vai nos dizer aqui na leitura, aqui na meditação, nesses descritos aqui do Papa, que é preciso enriquecer os dons. Por quê? Porque os dons infusos, eles são para santificar a nós, para transformar a nossa vida. Mas você pode viver com eles, Tarcísio, e deixar eles aí quietos, frios, apagados dentro de você. Ou você pode muito bem usá-los, mas não fazer com que eles enriqueçam e que eles cresçam dentro de nós. Então é preciso deixar com que os dons do Espírito, eles fiquem em plenitude dentro de nós. Eu até achei engraçado quando eu li isso, sabe? Mas eu falei, poxa, como que vai enriquecer o dom dentro de nós, né? Como que faz com que essa graça, ela se manifeste dentro de nós? Eu comecei a perguntar, né? E depois a gente vai ver os passos, né? Entender. Quando a gente fala a palavra entendimento, eu vim até conversando com a Laís, né? Porque quando você fala assim, poxa, entendimento, não parece com sabedoria, né? Fala assim, poxa, entendimento, sabedoria, parece, né? Que são as mesmas coisas, né? Porém, não são. Ele fica mais próximo da ciência, mas a ciência ainda vai ser falada, então não vou entrar no termo. Mas o dom do entendimento da inteligência nos abre o coração para entender e aceitar as coisas de Deus. Por quê? Porque com a boca nós falamos, nós professamos, nós vemos na missa e nós rezamos o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a gente reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria. Então, essa inteligência faz com que a gente acredite naquilo que a gente está professando. Que acredite piamente naquilo que é a igreja, naquilo que Deus é na sua existência. Porque sem o entendimento, não existe a fé. Fala isso pro seu irmão aí do lado. Sem o entendimento, não existe a fé. Por quê? Porque esse entendimento, essa inteligência que move a fé dentro de nós. E se não for esse dom, dessa inteligência, desse entendimento, vira uma rotina. Vira uma coisa fria, era como se fosse um teatro. Já pensou se você vier para a igreja e for tudo uma encenação? Desde o padre fazendo os ritos litúrgicos, e desde você aí, senta, levanta, e faz o que tem que fazer, vira um teatro. Agora não,
Quando o dom do entendimento ele está aflorado em nós da inteligência, a gente compreende que aquilo é de Deus. Por isso que não fica frio. Por isso que as pessoas vêm na igreja, a gente convida as pessoas, né, irmã? Às vezes, convida as pessoas para vir numa missa, convida as pessoas para vir no grupo, e elas se sentem mal, não conseguem ficar, ou não vêm participar. Por quê? Porque esse dom da inteligência, do entendimento, não está aflorado. Então a gente quer que elas sintam, né? Que elas experimentam tudo aquilo que a gente já experimentou, mas o dom dela não está aflorado ainda, não está enriquecido. Ela tem o dom? Tem, está dentro dela, porém está apagado. Então eu preciso incendiar, enriquecer esse dom. Para quê? Para que ela comece a usar essa inteligência. É para você ver, né? Até nisso a gente estamos ganhando. Véio. Fala assim, o povo da igreja é o povo mais inteligente. Fala aí pro seu irmão aí do lado aí. Fala aí na sua casa aí pro seu irmão que está aí do lado. O povo da igreja é o povo mais inteligente. Porque usa esse dom da inteligência. E nós estamos falando dessa inteligência que aceita e que entende aquilo que Deus é na sua existência. E que coloca ali a sua crença, a sua fé, não da inteligência mundana. Não daquilo que a física explica, que a matemática explica. Eu sou engenheiro por formação. Se eu for falar de cálculos matemáticos, de física, de capacidade, de potência, de motores, eu vou viajar na maionese aqui na física aqui. Então isso é uma inteligência humana que é superficial, que vai se apagar, que não é nem perto e nem próximo daquilo que é a inteligência de Deus, que é a supremacia daquilo que Deus preparou para nós, aquilo que está guardado para nós. Aquilo que cria uma grande esperança dentro do nosso coração, que cria essa inteligência humana, que entra em harmonia. Uma coisa a gente tem que entender, é que a ciência, ela nunca foi contrária daquilo que a fé quer provar. Nunca. Nunca houve esse conflito. Tanto é que nas palestras a gente vai ver, né? Isaac Newton falando que Einstein falando que acredita piamente num ser maior, de um poder que controla todas as coisas. A gente viu também, foi Isaac Newton também, que citou esses dias na formação também, que dizia que é louco quem não acredita que existe algo maior, que domina todas as forças. Então, se você for ver as fotos, as fotografias que tem aí nas faculdades, nos grandes lugares aí, tá lá, Isaac Newton, Einstein, e sempre tem um padre do lado, um sacerdote. Por quê? Porque a igreja sempre foi presente. Ela nunca foi contra. Isso aí foi coisa que colocaram na sua cabeça. E colocaram na nossa cabeça, de que a ciência é contra a fé, e a fé é contra a ciência. É mentira. A igreja sempre apoiou. Amém? Então, mediante a essa sabedoria, essa inteligência que vem sobre nós, é preciso que eu esteja aberto a entender as coisas de Deus. E uma coisa é importante, eu preciso me sujeitar, porque a inteligência, ela me faz com que eu me sujeite a esse Deus. Porque não adianta eu ter uma inteligência e falar assim, ó, sei não, hein? E começar a colocar em questionamento as coisas. Por quê? Porque daí a gente entra em algo que é muito peculiar, uma dificuldade que a gente hoje enxerga dentro da igreja. Porque eu começo a escolher aquilo que serve e aquilo que não serve para mim. E isso é um perigo muito grande. Porque Deus, ele é único. E a lei que serve para um, serve para o outro. Não são dois pesos e uma medida. Então eu não posso ficar escolhendo aquilo que serve para mim. Ah, isso não tem nada a ver. Ou dizer, hoje são tempos mais modernos, a igreja mudou. Então esse pensamento também faz com que eu não viva esse dom da inteligência. Porque o dom da inteligência também nos torna submissos à vontade de Deus.
E se a gente for colocar temas aqui, é importante citar, né? Um dos temas que hoje ainda cria um conflito dentro da igreja, o próprio aborto. Pessoas que são a favor, que acham que deve ser deliberado, que deve se permitir, que o Congresso deve aprovar. E você vai achar religiosos também, pessoas que concordam com essa ideia. Descendo mais também falando sobre pílulas anticoncepcionais dentro da igreja. Não tem problema. Pode usar. Não tem. É uma coisa para a sua saúde. Você precisa se cuidar. Então, coisas que vão sendo colocadas que eu acho que não tem problema. Tipo, não tem problema. Uma outra coisa também que a gente sempre escuta, eu não preciso confessar. Eu confesso direto a Deus. Não preciso. Tem problema sim, gente. E o que serve para um tem que servir para o outro. Não é que Deus vai falar assim, para você tudo bem, eu vou passar um pano para você. Não. Se não serve para um, não serve para o outro. E é isso que a gente tem que entender. Deus, Ele não vai passar um pano para você e vai falar assim, essa lei aqui é para o Eduardo, mas essa lei aqui é para você. Então, tipo, para você eu vou fazer vista grossa. Deus não faz vista grossa e eu preciso viver a obediência, a inteligência. Eu preciso ser inteligente. E ir contra as leis de Deus, contra as vontades de Deus, achando que Deus vai fazer vista grossa, é burrice. Fala isso pro seu irmão e Deus não vai fazer vista grossa para você. O bagulho vai ficar louco pro seu lado também, cara. Então se converte, muda. Porque a igreja, ela é a mesma ontem, hoje e amanhã e sempre. A igreja não vai mudar, ela não vai mudar os seus conceitos porque você acha que não é certo. O problema é seu, se converte. Se você acha que não está certo, se converta, pede a graça da conversão. A igreja tem 2000 anos, você tem quantos anos? E você acha que você é o dono da razão? Aceita, se converte, pede a graça, muda, transforma. Quantas vezes na nossa vida também a gente não concorda com muitas coisas, né? É umas reuniões que a gente tem, algumas coisas não são colocadas e a gente, poxa, eu não concordo, não acho que seja certo. Mas a gente se dobra e depois a gente usa da inteligência e vê que aquela ação foi uma ação salvífica e que Deus fez uma grande coisa lá na frente. É essa inteligência que a gente precisa ter para poder entender a graça do momento e não travar diante das situações que a gente vive. Uma coisa a gente tem que entender, que a gente não vai entender tudo sempre. Compreender todos os mistérios. Nem se você tivesse a cabeça do tamanho de uma caixa d'água, velho. E um cérebro do tamanho de uma espaçonave. A gente não vai conseguir entender tudo. Porque Deus, Ele é mistério de fé. E muitas coisas vão ficar ocultas mesmo. Se a gente for ver lá, Santo Agostinho, que queria explicar lá o mistério da Santíssima Trindade. Estudou, e olha que o cara era provido de inteligência humana. Então estudou, quando ele estava quase enlouquecendo, de tanto buscar, o Senhor deu uma resposta para ele. Colocou aquele anjo, né, que tinha cavado um buraco na areia, e a gente vai ver na história que o anjo pegava, o menino, a criança, pegava a água do mar e ficava jogando dentro do buraquinho, né? Daí eu acho que ele deve ter se irritado, né? Falando assim, que moleque burro, velho. Ele não tá vendo que ele não vai conseguir fazer isso aí? Daí ele foi até o menino, né, e disse, você não tá vendo que você não vai conseguir jogar a água do mar aí dentro desse buraco aí? E o menino olhou para ele e falou, você não tá vendo que você nunca vai conseguir explicar o mistério da Santíssima Trindade? Então, diante disso, ele sentiu que aquilo era uma resposta para ele, de que a inteligência humana ia até ali, mas que a inteligência divina precisava aceitar, precisava se dobrar diante da vontade de Deus. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa casa, na nossa família? Porque a gente não se dobra à vontade de Deus, e a gente fica remando ao contrário. Precisamos aceitar
que aquilo que Deus colocou sobre nós é a nossa realidade. E precisamos viver com amor. E entender que a nossa realidade hoje, aquilo que Deus coloca sobre nós, é o que nós precisamos amar e lutar todos os dias. Hoje a gente tem muitos sonhadores. E eu não estou dizendo que você não pode sonhar, você deve sonhar. Mas sonha com os pés no chão. Vive o seu dia a dia. Viva com amor, com intensidade, com inteligência. Mas viva aquilo que é a sua realidade. Não fica sonhando a realidade do outro, desejando alguma coisa que é lá na frente, você não sabe nem se você vai viver até amanhã. Então é preciso esse acordar, esse sacudir. Amém? Amém. Vamos lá que tem bastante coisa aqui pra gente ver aqui, pra mim não ficar travado aqui. A gente viu também 2 exemplos agora, né? Acho que a maioria do pessoal fez o Domingo Belém, né? Acho que vale a pena a gente tocar um pouco no assunto, né? Falava até sobre Edith Stein, né? Que foi uma santa religiosa, que era uma filósofa ateia. E vai dizer a história que aquela mulher começou a ler um livro de madrugada sobre Santa Teresa. E naquela leitura, ela começou a entender. E ó que ela era filósofa, hein? Era inteligente. Então, cara, a mulher, tipo, com a mente já fixa, ela começou a ler, começou a entender. E vai nos dizer que ela começou aquele livro ateia e terminou ele de manhã cedo convertida. Na graça de Deus. Por quê? Porque ela usou a inteligência verdadeira. É isso que eu preciso começar a usar. Você já viu que tem pessoas, não sei se vocês já viram, no trabalho da gente, que tem pessoas que não têm formação alguma, que não têm estudo algum, mas são pessoas inteligentes, que conseguem desenvolver, que conseguem gesticular, que conseguem resolver problemas. E você fica impressionado, né, com essas pessoas, né? Por quê? É inteligência. É um dom, é uma graça que está sobre essas pessoas também. É essa inteligência que Deus nos dá. Aí a palavra vai nos falar algo muito interessante, né? Porque a gente fica travado, às vezes, na nossa preguiça, nos nossos medos, né? Nos nossos receios. E Deus vai falar assim, fica tranquilo. Não foi com essas palavras, mas ele vai falar assim, fica tranquilo. Sou eu quem vou falar todas as vezes em ti. Tem até uma passagem na palavra que diz assim, né? Eu colocarei palavras tão desconcertadas nos seus lábios que nenhum dos seus inimigos vão te resistir. Entende, gente? Que a gente não precisa fazer nada. Nada. Eu só preciso falar, vem Espírito. E o resto é Ele quem faz. É Ele quem adora. Ele se adora em si, em nós. É Ele quem se anuncia em nós. É Ele quem ama em nós. Então, cara, desculpa falar, mas nós, sem o Espírito, nós somos só um saco de carne e osso. Incapaz de fazer qualquer coisa. Então, esses dons que estão sobre a nossa vida, que estão sobre os nossos corações, é para enriquecer a nossa vida. Tá dando para entender? Um pouco mais sobre o dom da inteligência? Então ele faz com que a gente fique de acordo. Quando a gente escuta lá os 10 mandamentos, como a gente escutou no final de semana, faz com que eu aceite que aquilo é uma lei de Deus e que se eu rompo com aquilo, me afasta. Agora, se eu não sou capaz de aceitar, de compreender, é porque eu ainda não tenho esse dom aflorado dentro de mim. Isso é uma realidade hoje. Volto a dizer, por isso que a gente vê tantas pessoas brigando contra, né? Falando, não, eu preciso viver aquilo que eu acredito. Eu preciso com toda a força, porque o importante é, a gente escuta, né? O importante é aquilo que eu sinto dentro de mim. Não interessa, não importa o que os outros falam.
Olha pro seu irmão aí do lado. Ele tá com a cara de que já falou isso muitas vezes. Fala isso, fala assim, deixa de ser orgulhoso, irmão. E é interessante, gente, quando a gente escuta isso, sabe por quê? Porque Jesus vai falar aos fariseus assim: não entendem a minha palavra porque não são de Deus. Por isso que vocês não me entendem. E vocês querem me matar. Isso deveria soar assombrosamente dentro de nós. Porque quando nós lemos a palavra, quando nós escutamos e não entendemos, é sinal de que nós estamos longe de Deus. Como é forte esse apontamento. Quantas vezes a gente não abre a palavra, né? E a gente fica ali olhando e fala: quer dizer essa palavra? Aí coça a cabeça, passa a mão na barba, né? Aí fala que quando eu passo a mão na barba é porque eu passo a mão na barba e olho e falo: meu Deus, o que o Senhor quer falar nessa palavra? Olha o sinal. O sinal é de que não estamos no Pai. Não estamos em Deus. Porque Ele abre, Ele revela, Ele dá inteligência para aqueles que estão nele. Olha pro seu irmão aí do lado e fala mais uma vez: você precisa melhorar essa inteligência. Você ainda tá ruinzinho. Amém, gente. Irmão, faz um ziguidum aí. Faz aí. O Papa Francisco vai nos dar duas dicas para viver bem e para enriquecer os dons. Quer deixar você bombado. Você vai sair daqui forte nos dons. Porque eu vou dar uma dica muito especial para você. Quer ouvir essa dica aí? Ih, não gostei não. Quer ouvir essa dica aí? Amém. Para você enriquecer esse dom, é preciso que você viva a sua fé. A palavra é vivacidade. Você tem uma fé viva. Que você honre a tua fé. Então esse é o primeiro passo. A ponto de você não aceitar às vezes, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava mais o Robson, missionário. E a gente tava passando lá no centro. E ele viu alguém na frente da igreja ali falando mal de Nossa Senhora, sabe? Aquilo bateu tão forte dentro dele, porque a fé dele era tão grande. É tão grande. E ele se sentiu ofendido, sabe? Não é que ele queria bater no cara. Mas ele foi lá e... Irmão, na boa, você tá na frente da igreja católica. O pessoal saindo da igreja. E você vai ficar aqui gritando, falando mal da igreja? Falando mal de Nossa Senhora? Vai pra outro lugar, irmão. E ele é grandão, né? O zoião quase pulando fora da caixa. O cara, quando viu, falou assim: meu Deus do céu, esse cara vai me bater aqui. Mas ele defendeu a sua fé, né? E quantas vezes nós escutamos coisas horripilantes e terríveis, coisas que transgridem a nossa fé, e a gente não tem coragem de abrir a boca para defender? Porque temos vergonha de ser esculachados. Vai ver lá no trabalho, o seu chefe ou alguém, e soltaram uma piada, caluniaram a Virgem Maria, caluniaram a fé, e você não teve coragem de abrir a boca para falar nada. Isso não é ter uma fé viva. Se você ainda esconde o seu crucifixo, você não tem coragem de andar na rua com a camiseta de santo, é porque a sua fé está morta ainda. Então a vivacidade na fé é demonstrar a sua fé, proteger a sua fé. Então esse é o primeiro passo para ter um dom enriquecido. Porque não é, eu sou igreja na igreja, eu sou igreja na rua, eu sou igreja em casa, eu sou igreja no trabalho.
Lá no trabalho é engraçado, né? Porque, cara, eu fiz a entrevista com a cruz no peito, e eu vou trabalhar na cruz no peito, e eu vou fazer reunião com a diretoria com a cruz no peito, e o dono da empresa às vezes fala assim pra mim: vai lá, Eduardo, vai dar certo, vai com essa cruzona aí que vai dar tudo certo. E eu falo: vai mesmo, vai, porque Jesus tá na frente. E ele fala: amém, vai lá, irmão. E é assim, cara. Porque nós não vamos esconder aquilo que nós somos. Nós somos da igreja aqui, somos da igreja lá fora. Isso é vivacidade na fé. A minha fé não se divide. Eu não tenho fé somente na igreja, amém? Então a minha fé é em todos os lugares. E o segundo passo, vocês querem saber ainda? Opa, é a simplicidade. De saber que esses dons são de Deus. Não são meus. A graça pertence a Ele. Uma vez eu vi um testemunho, agora eu não recordo os nomes, mas de uma pessoa que era um pregador famoso, que tinha um dom forte de cura e libertação, e aonde esse cara ia, ele levantava as pessoas doentes, curava câncer, levantou até pessoas que estavam mortas. E foram ver a vida dessa pessoa, era uma lástima. Ele tinha até caído com freiras já. Então entende que o dom não é seu, não pertence a você. E ainda bem, graças a Deus, que a sua graça se manifeste independente da santidade. Porque senão nós estávamos perdidos. A graça de Deus, ela se manifesta. Então aqueles que aceitam com simplicidade, que é o poder de Deus que age em mim, que é o poder de Deus que se manifesta, que é o poder de Deus que me conduz e que faz tudo em mim, pode acreditar que essa graça ela vai começar a transbordar, porque eu sei que não depende de mim. A graça de Deus não depende de mim. Aí eu não tenho medo, que não depende de mim. Eu vou lá falar. Aí eu vejo aquela pessoa que está com problema, eu falo assim: irmão, posso rezar por você? Deus vai realizar uma graça. Eu lembro uma vez num trabalho, eu falei, tinha um rapaz que estava passando por um divórcio e a gente trabalhava à noite junto. E eu falei para ele: cara, você precisa de Deus, cara. Foi assim: eu sei que a gente está no trabalho aqui, mas eu posso colocar as mãos na sua cabeça, posso rezar por você aqui? Até hoje eu converso com ele ainda, sabe? Toda vez eu chamo ele para ir pro retiro, mas ele não foi ainda. Mas eu acredito que ele vai. E é assim a graça, sabe? A gente vai descobrindo, vai vendo a manifestação de Deus, a graça. Deus vai nos dando sabedoria, vai nos dando a inteligência. E a gente vai desfrutando de coisas excepcionais quando a gente vai se entregando a essa inteligência. Daí eu lembro no começo também, sabe? Porque eu lembro que todo lugar que a gente ia rezar, as pessoas doentes morriam. Eu falei: meu Deus do céu, velho. Todo lugar que a gente vai rezar, as pessoas morrem, velho. Daí ia numa casa, a mulher tava doente lá, com 27 anos, 28, morria. Aí ia lá, uma pessoa 40 anos, com a doença lá, a gente ia, no outro dia, morria. Daí eu comecei a falar: meu Deus, parei, tô de boa. Daí me chamaram para rezar numa casa, até hoje eu lembro, lá no sítio Bom Jesus. E esse irmão, ele tava com a doença terminal na garganta. E ele já não levantava mais da cama. Tava ali apodrecendo com aquelas faixas ali. E a gente não cabia todo mundo lá no quarto, onde tava o velho deitado. Rezamos lá embaixo o terço. E era o terço glorioso. Quando chegou na hora do Pentecostes, no terceiro mistério da vinda do Espírito Santo, eu falei: vamos lá em cima. Vamos rezar por esse velho aí, que hoje Jesus vai tocar esse homem aí, meu. Subimos lá em cima e começamos a rezar, começamos a clamar, e vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Quando foi na outra semana, esse homem levantou da cama, tirou as faixas e Deus tinha curado o câncer dele. Ele veio morrer uns 15 anos depois de outra doença, mas não foi do câncer. Deus curou o câncer daquele homem. E eu falei: meu Deus do céu.
Aí eu endoidei, velho. Falei, mano, velho, agora eu quero ir pras cabeças, velho. Agora eu quero ver o milagre acontecer, velho. Mas com o desejo de ver, sabe? A experiência. A gente começou uma missão lá no Sítio Bom Jesus que chamava Bom Samaritano. Então a gente ia naquelas casas ali, rezava. Lembro que tinha uma irmã lá do candomblé lá, ela deve ter feito muita macumba pra mim, viu, velho? Deve ter feito um bocado, velho. Mas a graça acontecia. E ela falava ao povo, isso é tudo enganação. Quando vocês daqui a um tempo vocês vão ver que isso aí que ele tava falando aí é bobagem. Porque não tem a inteligência que vem de Deus. É desprovida dessa graça, desse dom, dessa força que faz com que a gente entender não, mas que a gente acredite. Porque entender tudo é impossível. Nem lute, viu, gente, para entender tudo. São Tomás de Aquino fez quase 12 livros desse tamanho, que é a Suma Teológica. Daí teve uma experiência reveladora de Deus. Quando chegou aqui, falou pros filhos espirituais dele, queima tudo. Porque isso aí, tudo que eu escrevi a minha vida inteira, tá tudo fora daquilo que é de Deus. E é uma riqueza para nós ainda a Suma Teológica. Então entende que a nossa inteligência precisa se limitar em Deus, em acreditar. Não de compreender tudo. É isso a inteligência. De acreditar. A inteligência nos ajuda a acreditar. Fala isso pro seu irmão aí do lado. A inteligência nos ajuda a acreditar. E não entender tudo. Tá dando para entender o que é o dom da inteligência? Ele nos ajuda a acreditar. Porque daí quando eu olho para Jesus eucarístico, o meu olho tá vendo o quê? Pão. Quando a gente olha pro cálice e vê vinho. Mas não é. Não mais. É o corpo e o sangue de Jesus. E quem vai dizer que é o corpo e o sangue de Jesus? É a sua? Vocês estão ficando bom, hein, velho? É isso aí. É a sua inteligência. Por meio da fé. Porque a inteligência, ela vai criar a fé dentro de nós. A ponto de não duvidar. Porque eu vou olhar e vou saber que ali é Jesus. E é isso. A gente precisa olhar com inteligência também para as situações da nossa casa. Viu, dona Nenê? Olha com inteligência. Porque quando a gente olha com inteligência, as coisas começam a mudar. O desespero é inimigo, viu, irmão? Do cristão. O cristão precisa olhar com inteligência, sabendo que Deus tem algo maior para tirar daquilo. Independente da situação, seja ela de morte, seja ela de adultério, seja ela de drogas, Deus tem algo maior. Ele sempre olha lá na frente e fala, daí vai sair um grande homem, daí vai sair uma grande mulher. Deus, ele sempre nos olha e fala, daí eu consigo tirar um grande presente, uma grande graça. Amém?